E nesse momento que eu quero pensar com você e refletir no maior de todos os livros. Se existe um livro que nos ensina muito e nos instrui muito, é a Bíblia. A Bíblia ela é a palavra de Deus. E esse vídeo e essa reflexão desse momento me faz pensar nesse tempo de família, que a gente está entrando em especial agora nesse mês, e, sem dúvida nenhuma, muitas pessoas têm recebido notícias ruins ou trágicas em suas vidas. Você já recebeu alguma notícia trágica? Uma notícia que foi muito difícil para você encarar? Foi muito difícil para você absorver? Eu queria que você compreendesse que existe uma notícia de um homem que ele recebeu uma informação e uma notícia do seu pai. O seu pai estava num leito de morte. O seu pai estava vivenciando um momento que estava finalizando a sua vida. Eu quero falar sobre o recado de um pai para um filho antes de morrer, ou antes da sua morte. De quem que você está falando, pastor? Eu quero falar sobre Davi, e Davi foi um grande rei. E teve um determinado momento na Bíblia que vai narrar os pontos finais da vida dele. E um dos seus filhos, o seu filho Salomão, foi chamado para estar perto dele nesse momento. E o texto que eu quero me basear está em 1 Reis, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. E eu queria convidar você para perceber o que Davi, como um grande rei, no leito de morte, falou para o seu filho. Você já pensou o que você falaria para o seu filho? Você já pensou, se você estivesse no lugar dele, o que você gostaria de ouvir do seu pai ou da sua mãe, uma pessoa importante para você? Eu quero dizer para você o que a Bíblia nos registra que esse homem falou para o seu filho nos momentos finais da sua vida. A palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim para a gente: sentindo que o dia da sua morte se aproximava, ou que estava próximo, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu logo vou seguir o caminho dos mortais, ou seja, em breve a minha vida vai acabar. Portanto, seja corajoso, Salomão, e haja como homem. Seja corajoso, Salomão. Seja corajoso, amigo. Seja corajosa, amiga. Haja como um homem. O que estava acontecendo aqui? Davi está no fim da vida dele. Ele sugere que o seu filho perceba algumas coisas em meio ao trono que ele ia agora ter a responsabilidade de dirigir. Eu sei que é um momento muito difícil, o momento da morte, mas esse pai separou aqueles minutos para falar, dentre algumas coisas, o seguinte: Davi, eu, como rei, eu quero dizer para você, Salomão, seja forte e seja homem. E o que a Bíblia está nos mostrando sobre isso? O rei Davi está falando com ele para que ele seja homem, para que ele compreendesse que a vida não seria fácil para ele. E se tem alguém que poderia nos falar sobre uma vida que não é fácil, sem dúvida nenhuma, era o rei Davi. Davi que passou por tantas guerras, tantas lutas, tantas tribulações, tantos dias difíceis. Ele olha para o seu filho e fala: seja homem. E nesse momento da vida e do fim da vida dele, ele dirige isso para o seu filho. Nós somos muitas vezes impulsionados a momentos em que a gente se recolhe a estágios de absoluta escuridão, absoluto esconderijo, para alguns definidos como covardia. Eu olho para esse texto e vejo que Davi está dizendo uma coisa para ele no momento difícil que ele está passando: você precisa ser homem, Salomão. Você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Você tem uma palavra que não pode mais estar conjugada no seu temperamento, nas suas ações e práticas, é a palavra covardia. Eu não sei quantas experiências você já passou
mas eu, particularmente, passei por algumas experiências há um tempo atrás na minha vida, onde fui cobrado por Deus a ter um espírito não de covardia, mas de valentia. Era como se Deus tocasse no meu ombro e dissesse o seguinte: Ismael, seja valente, não seja covarde, vá em frente, enfrente o que você está passando, não olhe para as circunstâncias, para de fazer como Pedro, que olhou para o mar e começou a ver aquelas ondas gigantes e começou a afundar, enquanto ele precisava manter os olhos em Jesus. Seja valente, Ismael, seja homem, seja alguém de coragem. Eu queria que você entendesse que ser valente é uma necessidade nos dias de hoje. Valentia é uma característica necessária a ser encontrada na vida de homens e mulheres nos dias de hoje. Os desafios eu e você passamos, todos nós passamos. Eu, particularmente, admiro muito aquelas pessoas que você olha para elas e o dia parece que todo dia é um dia lindo, de arco-íris, de sol, maravilhoso. Elas estão sempre sorridentes, estão sempre alegres. Eu confesso, às vezes a gente acorda um pouco de mau humor, a gente acorda um pouco não tão bem com a vida. E talvez isso aconteça com você. E as coisas têm que passar um pouco por um processo para você salientar aquilo tudo, para poder respirar e a vida começar. Mas eu admiro pessoas assim, não sei de onde elas tiram essa força, mas as tribulações, as dificuldades, às vezes tomam conta de uma forma que dirige a nossa vida. E enquanto Davi está olhando para o seu filho e falando: olha, Salomão, você precisa ser homem nesse tempo. Seja homem. E quando olhei para a palavra de Deus, a Bíblia fala sobre como ser homem, como ser valente nos dias de hoje. Eu lembrei disso, desse texto que nós acabamos de ler aqui, Davi dando essas instruções para Salomão: seja homem, seja valente. O que é esse ser homem? De que eu estou falando? Eu poderia muito bem falar aqui também: seja mulher. E o que significa isso? É seja valente, enfrente a vida. Eu não estarei aqui, filho, mas siga em frente, seja forte, seja corajoso, não se vitimize, não deixe a fragilidade tomar conta de você. Nós precisamos nos fortalecer cada vez mais, sim. E em que nós nos fortalecemos? Não sei o que você está se fortalecendo. A Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos nos fortalecer na graça, no poder de Deus, poder de Deus que se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. Talvez você olhe para esse momento difícil que você está vivendo, financeiro, estrutural, sentimental, emocional, equilíbrio e inteligência emocional tem faltado à sua vida. Eu queria que você entendesse que você precisa ser muito homem nesse tempo, muito mulher nesse tempo, tem que ter muita fibra. E aí você talvez me pergunta: mas onde é que está Deus nessa história? Onde é que está o papel de Deus nessa história? Deus continua o mesmo, continua sendo bom, continua sendo único, continua dirigindo e gerindo toda a história. Ele te deu dons, talentos, capacidades, ele enche você de oportunidades, ele enche você de possibilidades, ele dá a você talentos. E agora? Com a gente. O que fazer? Agora é com a gente. Seja homem, tenha coragem. Tenha coragem. Vá em frente. Não pare. Eu me lembro de uma vez, numa praia com a minha filha, e estávamos lá brincando e nos divertindo em meio às ondas, mas teve um momento que ela estava com muito medo. E ela estava ali enfrentando aquelas ondas, mas indo, voltando, e com medo de ir um pouco além, eu tentando ensiná-la algumas coisas, e ela: olha, pai, eu estou com medo das ondas. Eu falei: filha, você é filha de quem? E ela olhou para mim, arregalou um olho: eu sou filha de Ismael Anderson. Eu falei: exatamente, você é minha filha, e minha filha não vai ter covardia, nós vamos enfrentar isso juntos, me dá a mão. Eu lembro que juntos a gente enfrentou. Isso se tornou até uma brincadeira entre a gente. Você é filha de quem? Eu falo isso nos momentos de desânimo, de dificuldade que todos nós passamos. De quem você é filha, Milena? E ela fala, e ela repete isso, para que a gente pudesse enfrentar aquelas ondas, aquelas dificuldades. Eu queria te perguntar uma coisa: quem é seu pai? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o seu Pai Celestial? É o Deus grandioso, poderoso?
as informações no leito de morte daquele homem, daquele rei, para o seu filho era o seguinte: seja forte. Salomão, você vai precisar ser muito homem para enfrentar o que você precisa enfrentar. Desse texto, Davi incentiva que Salomão seja muito homem, sabendo da responsabilidade que ele tinha pela frente e que ele precisava ser valente. E quando a gente volta os olhos para o texto bíblico, e esse texto de 1 Reis, capítulo 2, ele é muito rico, mas a gente, voltando umas 2 páginas em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, que eu queria pedir você nesse momento, se você pudesse atentar também nesse texto. Vai falar sobre um outro momento da vida de Davi, em que ele tem alguns homens que são chamados de valentes que estão do seu lado. São os homens não acovardados, são os homens que enfrentam a vida com ele, que enfrentam as batalhas. Por exemplo, o texto vai nos falar, 2 Samuel 23, versículo de número 8, sobre um homem chamado Jabezão. Olha que interessante. O versículo 8 diz assim para nós: estes são os nomes dos valentes ou guerreiros de Davi. Josebe-Basebete, ou na sua versão está Jabezão, o Taquemonita. Esse era o principal dos 3. Foi ele quem matou 800 de uma vez. Gente, a Bíblia diz que esse homem, matando 800 de uma vez, com a sua lança, esse homem era um homem de muita coragem. Era um homem que expressou com as suas ações, com as suas práticas e com a sua vida, uma determinação muito grande. Diz a Bíblia que ele, nesse momento que ele estava nessa batalha, como valente que ela, ele enfrenta. E como é que um homem enfrenta 800 pessoas de uma vez? Esse homem destemido, ele vai para a batalha, ele pega as armas que estão ali na frente, e como você e eu fazemos, você vai para uma batalha, você vai pegar um pau, uma pedra, uma lança, uma espada, uma arma, o que for, mas você vai pegar e vai usar aquilo na batalha. Um homem valente não corre das batalhas. Ele vai usar as armas que estão à sua frente. Um homem valente não se afugenta. E ser valente não é conquistar a vitória sempre. Guarde isso. Porque a gente fica pensando, eu vou ser valente para vencer sempre. Não! Ser valente tem a ver com você e não com o resultado que vai acontecer. O resultado, sem dúvida, é muito bom. Mas ser valente não é sempre alcançar a vitória. Valente é aquele que faz o que tem que fazer, não porque vai dar certo, mas ele faz o que tem que fazer porque tem que ter feito, ou porque precisa ser feito. Homem, você precisa ser mais homem dentro da sua casa. Mulher, mais mulher. Filho, mais filho. Valentes dentro de casa. Ser valente não é conquistar a vitória. Valentia é fazer o que precisa ser feito, sem pensar nas consequências. Eu imagino que se você tiver que defender alguém da sua casa, você vai pegar o que tiver pela frente. E quando a gente olha para o texto bíblico, vai lembrar que Davi é o maior exemplo disso. Ele vai para o campo de batalha e, em determinado momento, e você conhece bem a história de um dos gigantes, ou gigante filisteu, chamado Golias. E chega um determinado momento que a Bíblia vai nos afirmar que eles tiveram ali uma situação muito difícil entre o povo de Deus, o povo de Israel, liderado por Saul, e aqueles homens, aqueles filisteus. Naquela época, era permitido com que as batalhas fossem feitas, não entre todos os guerreiros, mas eles chamavam um representante do grupo de guerra, chamavam outro do grupo de guerra, eles negociavam e falavam, olha, cada um vai representar o seu grupo, quem vencer, conquista a terra, o outro sai em retirada e perdeu. E essa foi a proposta que foi dada. Chega um determinado momento que Davi chega naquele campo de batalha, e eu quero me lembrar disso, porque Davi era um homem que entendia sobre valentia e sobre guerra. E aquele homem
diz a palavra de Deus, que perguntou no meio dos filisteus: tem homem aí? Tem gente valente aí? Tem gente de coragem aí? A Bíblia diz que ele gritou isso durante 40 dias, ele ia de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Tem homem aí? Ele já estava gritando aquele tempo. Você imagina o povo de Deus e aqueles homens ouvindo isso 80 vezes, desafiando o povo. E Davi chega ali, ele ouve toda aquela história, ele foi incitado pelo seu pai, pela sua mãe, a levar um lanche, um pouco de comida para os seus irmãos e trazer notícias. Quando ele chega no campo de batalha, esse é o contexto. Saul era um homem muito alto, forte, douto em guerra, mas estava acovardado. Os principais guerreiros parados, travados. Chega Davi, olha aquele homem desafiando o povo de Deus, perguntando: tem homem aí? Davi é como se perguntasse: tem homem aí? Quem é esse incircunciso filisteu que se levanta contra o povo de Deus? E é como se Davi dissesse: tem homem sim. Tem homem aqui sim. Tem alguém que é levantado por Deus para fazer a obra dele aqui nesse lugar. Ele decide, então, honrar a Deus com a sua vida. Gente valente não faz conta, não faz cálculo para saber se vai dar certo. Gente valente se entrega. Gente valente não procrastina. Gente valente não embrolha-se com a vida. Gente valente não empurra com a barriga. Gente valente não responde com pensar, com cálculo, com possibilidade ou não. Gente valente responde com o coração, com a paixão, simplesmente se entrega. Eu lembro de uma mãe, certa vez contando, que ela não mediu esforços para tirar o seu filho de uma boca de fumo. E depois ela viu o que ela fez, mas ela entrou e tirava e dava tapa em arma que era apontada para ela, empurrava outro, tirava outro, empurrava outro, e foi lá e buscou seu filho na orelha e trouxe. Depois ela foi entender o risco que ela cometeu contra ela mesma. Mas diante disso, ela foi atrás do seu filho. Esse foi o homem. Esse foi Jabezão. O segundo que eu queria compartilhar com você é Eleazar. A Bíblia diz, e vai dizer para nós, que ele lutou tanto que a sua mão ficou grudada à espada. Está no verso 9 e 10. O que significa isso? O processo dessa luta, a Bíblia vai dizer que a mão ficou grudada àquela espada. Eu imagino que a mão ali está sangrando. E daqui a pouco ele vai, corta, espeta, joga a espada e bate de novo e dá uma pancada de um lado ou do outro. E a mão vai sangrando, e daqui a pouco mais ainda, e a mão vai sangrando mais. E agora aquele sangue começa a coagular, e nesse processo orgânico, agora começa a coagular e começa a colar a mão. Eu imagino que agora ultrapassa o limite da dor, e agora está tão acostumado, a Bíblia, inclusive, diz que deu-lhe cãibra, é como se tivesse ali agarrada. A mão está em carne viva, mas ele continua. Ele não para, ele mantém. Escuta uma coisa que eu quero te falar. Gente valente não para só porque está doendo. Gente valente entende que está doendo, mas continua. Não para só porque está ferido. Mas aí falamos, pastor, mas está doendo. Eu estou ferido. Seja homem, Ismael. Avante, vá em frente. O tempo não para. Eu tive um amigo, que na verdade ele era um professor de educação física, ele era um treinador de um grupo de corrida. E eu me lembro bem que ele era muito destemido e muito doido. E ele chegou uma vez e a gente estava correndo e acostumando, e correndo, e fazendo ali os piques de 5, de 10, de 15 quilômetros, às vezes de 20. E eu lembro que chegava um determinado momento, eu falava, eu não aguento mais. E ele falou para mim assim, como que você não aguenta mais? Eu falei, não aguento mais. E ele perguntou para mim, você está com vontade de vomitar? E eu falei, não, então continua. Então não parou, tem que continuar. Eu lembro outra ocasião que, de novo, deu aquela vontade de parar, estávamos correndo, e ele olha para mim e pergunta,
Você está com vontade de vomitar? E aí eu falei, agora é a estratégia. Estou com vontade. Ele falou, então vomita para a gente continuar correndo. Então, o valente é aquele que não para. Vai em frente, sinta a dor. Se tem que cortar, corta. Se tem que diminuir, diminua. Se tem que renegociar, renegocie com a sua mente, com as suas emoções, com o seu cônjuge, com seus filhos. Mas se tiver que fazer, faça. Cumpra o seu papel, vá em frente. Assuma a sua identidade, as suas responsabilidades. Saiba quem você é. Não deixe um gigante dizer quem você é. Saiba quem você é. Só pare se você cair, não deixe o diabo tombar você, não deixe o pecado acabar e aniquilar a sua vida. Pare apenas se ele te derrubar. E enquanto tiver um pouco de força, um pouco de vigor, respire, continue, vá em frente, não pare, porque eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O fim, sabe qual é? É quando tudo acaba, e quem diz que acabou é o nosso Deus. E enquanto tem vírgula, não tem ponto final. E enquanto tem vírgula, o texto continua. Não coloque ponto final onde Deus está colocando uma vírgula. E se você está vivo, Deus tem coisas a fazer através da sua vida. Continue valente. Mesmo doendo. Está doendo. Mas continue. Persista. Vá em frente. Esse foi um homem chamado Eleazar. Ficou pregada a sua mão a espada. Tem uma terceira pessoa que a Bíblia diz que chama-se Samá, está no verso 11 e 12 desse texto de 2 Samuel, capítulo 23. A Bíblia vai dizer que ele tinha uma plantação de lentilha e ele continuou lutando. A Bíblia diz que ele continuou lutando, mesmo alguns homens saindo correndo acovardados. Gente da gente. Gente dele sai acovardado, mas ele continua, mantém-se no contexto da luta, e briga, e tem a vitória. Ele foi valente, sabe por que ele foi valente? Tem 3 coisas que ele fez aqui. A Bíblia vai dizer no verso 11 e 12 que ele tomou posição, ele não se acovardou, ele não saiu correndo, ele tomou posição. Ele se colocou no lugar certo, na hora certa, no contexto certo. Não saia da posição que Deus está te colocando. Segunda coisa, ele defendeu o território. Ele não deixou que fosse invadido, ele não deixou que ele fosse massa de manobra. Ele não foi alguém que pensava pelo que os outros pensavam, ele pensava porque ele sabia quem ele era. Era, sim, o pensamento, e é o pensamento de um valente. E a terceira coisa, ele derrotou os inimigos, Deus deu vitória a ele. Esse foi Samá, pôs-se no lugar correto. E a Bíblia vai dizer para nós sobre 3 anônimos, nesse texto que também é muito precioso. O versículo 13 fala que existiram 3 homens, 3 desse conselho de guerra. De 30, tinham 3 específicos. E eles, em determinado momento, encontraram Davi na caverna de Adulão. Davi ainda não tinha sido condecorado como rei aqui nesse momento, e ele desejou beber água. Davi simplesmente disse: quem me dera beber água da cisterna que tem na porta de Belém. E ele pede, pensa isso alto, aqueles homens ouvem. Eu quero te lembrar que Belém estava sitiada com os inimigos. E sabe o que esses 3 homens decidiram fazer? A Bíblia diz no verso 16 que eles decidem ir até Belém. E eles foram até lá, passaram pelo território inimigo. Eles passaram por um vale que tinha muitos inimigos. Imagina o que eles tiveram que fazer. Mas eles voltam com a água e entregam a Davi. E eles dão ali a água a Davi e dedicam aquilo para ele. Eles não foram buscar água porque eles eram obrigados a buscar água. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles amavam Davi. A valentia deles foi demonstrada pelo amor que era construído. Atravessaram todo o vale onde estavam os inimigos e trouxeram água para Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Gente valente não faz apenas o que é exigido para ele. Gente valente faz mais do que se lhe pede. Gente valente atende desejos como se fossem ordens.
Ah, mas não precisa fazer isso. Não tem necessidade disso. Talvez você pense assim. É lógico que eu estou falando muito específico de uma vida espiritual ou das coisas que você tem oportunidade para fazer, mas escute uma coisa que eu vou te falar. Talvez você diga para mim, eu não preciso fazer tal coisa. Não precisa fazer isso. E eu queria que você pensasse, nesse momento, se Jesus pedisse e falasse com você assim, eu tenho muita sede, e eu queria que você fosse em tal lugar para pegar uma água para mim, o que você faria? Eu confesso que eu investiria o meu coração, minha vida para poder buscar essa água. Mas não precisa, pastor. Quando precisa, chama-se obediência. Quando não precisa, chama-se adoração. É exatamente quando não precisa que eu expresso se eu sou de fato adorador. Não precisa. Isso chama obediência. Quando não precisa, chama adoração. Gente valente não faz o que precisa, não faz porque obedece, mas faz porque ama. Gente valente coloca a vida em risco e não percebe. Gente valente responde assim: não é porque eu quero, é porque eu amo. Está tudo muito difícil, mas dê as suas respostas porque você ama. Eu imagino eles trazendo água para Davi. E Davi aqui é a figura de Jesus. Eles ensinam e me ensinam a ser valente para Jesus, para minha casa, para minha família. Pode ser que não dê certo para mim, mas é para Jesus que eu faço. Tem coisas que eu faço na minha vida e você precisa também pensar assim, porque é para Jesus. Porque se dependesse de mim, eu não faria. Tem uma ilustração que eu quero finalizar com ela, que está em Lucas 7, que a Bíblia fala que uma mulher chegou perto de Jesus e ela pegou um jarro de perfume que custava ali 1 ano de trabalho. Era muito caro. E sabe o que ela fez? Ela derramou sobre os pés de Jesus. E alguns talvez disseram, e como disseram naquela ocasião, em outras palavras, não precisava fazer isso? Não precisava, mas eu fiz porque eu amo. Porque se precisasse fazer a obediência, como não precisava fazer a adoração. Por isso eu te pergunto, tem homem aí? Tem homem aí? Tem mulher aí? O mundo lá fora está fazendo essa pergunta para nós. E eu e você precisamos ser homens e mulheres valentes nesse tempo, para enfrentarmos as guerras que temos vivido. Que Deus te abençoe. Enche o teu coração e a tua casa da graça dele. Amém. Bendito Deus. Colocamos a nossa vida diante de ti, te agradecemos pela bênção que o Senhor tem nos dado todos os dias. E clamamos para que o nosso coração seja movido pela tua palavra e que seja encontrado em nós homens e mulheres valentes para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.